Qual é o seu nome? Daniel. Boa noite, família Vintage. Hoje vamos ler o texto do profeta Daniel. Leremos o capítulo 5, do verso 1 ao verso 31. O banquete do rei Belsazar. Daniel 5, do verso 1 ao verso 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caída do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura,
receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Noite, Vintage. Muito boa noite, igreja. Babilônia vai cair essa noite. Amém? Babilônia vai cair, amém? Nós vemos ali um sonho do rei que tinha a cabeça de ouro e a parte do peitoral, do busto, né, de prata. E nós vamos ver essa transição do ouro para a prata aqui no livro de Daniel. Peço que você preste bastante atenção no que vai ser falado aqui. Jesus é bom e o diabo não presta, amém? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós estamos em uma série de sermões em Daniel e aqui nós estamos hoje num dos capítulos mais fenomenais de toda a Bíblia. Não é só do livro de Daniel, não. É o capítulo daqueles dedos escrevendo na parede. O Iron Maiden, ok? Não é uma banda de louvor, mas o Iron Maiden tem uma música nesse último álbum. Vocês viram que a gente usou essa semana aí sobre esse trecho aqui. E o irmão Bruce Dixon, ele pergunta: alguém consegue ver os dedos escrevendo na parede? Vocês conseguem ver esses dedos? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu estou muito empolgado para falar sobre esse texto. Basicamente, eu perguntei ontem na internet, eu queria colocar uma ofensa. E a Bíblia, ela é um livro que ela acaba decepcionando algumas pessoas. Algumas pessoas vão para a Bíblia querendo encontrar coisas pré-determinadas. Elas não vão encontrar. Por exemplo, a Bíblia é um livro fenomenal para ofender. Sabia disso? Deus ofende como nenhum outro. Jesus, ele é mestre em ofender. Os profetas, então, nem se fala. Você vai para Amós, eu falei para vocês, Amós chama umas mulheres ricas de Samaria, que maltratavam os pobres. O profeta Amós, no capítulo 4, se vira para elas e, cheio do Espírito Santo, aponta o dedo e diz: vaca. Imagina isso. Não, mas naquele período vaca não era uma coisa ofensiva. Era sim. Sabe o que significava vaca no período de Amós?
vaca. Ou seja, é muito ofensivo. Jesus se vira para Herodes e chama ele de raposa. Não é um bom apelido, você não fala no aniversário da pessoa isso, no aniversário de 25 anos de casamento. Ô, sua raposa, você não fala isso. Você está querendo ofender. Jesus chamou algumas pessoas de cães, né? Jesus chama uma mulher de cadela. Sério isso? Ah, mas isso é forte demais, nós falarmos domingo à noite. Sim, e eu precisava de uma ofensa para Belsazar. Aí mandaram um texto bíblico para mim, para eu cuidar com as ofensas, porque não devemos chamar o nosso irmão de raca ou idiota, porque é perigoso. Mas Belsazar não é do nosso time, Belsazar é do outro time que ofendeu o Senhor. Então, eu quero que você veja isso aqui, porque o que eu vou pregar para vocês aqui é bíblico, tá bom? E toda a pregação bíblica, ela se torna ofensiva em algum momento, ok? Então, assim, o título do sermão hoje é O Idiota que Zombou de Deus e Foi Morto na Mesma Noite, ok? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existem pessoas idiotas. Existem pessoas muito idiotas, a Bíblia chama elas de loucos, tolos, idiotas, pessoas que são burras, pessoas que são estúpidas. Então eu pensei, qual xingamento nós poderíamos usar para Belsazar? E daí deram muitos xingamentos, alguns que eu não poderia falar aqui domingo à noite, teria que ser só na reunião dos homens, na sexta-feira, daí talvez eu revele para eles. Mas esse xingamento, a partir aí das 7h29 já dá, bananão, né? Então assim, o idiota que zombou de Deus, que zombou do Senhor e foi morto na mesma noite. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6 e verso 7, não se engane, não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então nós vamos mergulhar aqui em Daniel capítulo 5 e esse capítulo, nós vamos tentar descompactar ele em 4 partes para analisarmos e nós vermos a idiotice do homem e a soberania de Deus. Então, a primeira parte desse capítulo, ele começa do verso 1 ao verso 4, e eu quero que você preste bastante atenção. O idiota zomba de Deus. O idiota zomba de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens. Cadê o Nabucodonosor? Cadê Nabucodonosor? Então, vai ter uma pequena discussão aqui sobre quem é Belsazar, mas entende-se que provavelmente ele é neto de Nabucodonosor, ok? Então, Nabucodonosor teve alguns filhos e um deles foi o Nabonido. Um bom nome para você colocar no seu filho. Nabonido. Vai buscar pão, né? E Nabonido é o pai de Belsazar. E provavelmente Nabonido está em alguma viagem oficial. Ele não está aqui. Então, o homem mais velho saiu e ficou um moleque no reino. Tem um moleque governando aqui a Babilônia. O rei Belsazar deu um grande banquete a quantos homens? Verso 1. O quê? 1000 homens. Fica com a Bíblia aberta aí em Daniel capítulo 5, não fecha. Deu um banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Basicamente, alguns comentaristas vão dizer que tinha 15.000 pessoas ali. Os caras, eles não gostavam de apenas uma mulher, eles gostavam de várias mulheres. Na verdade, esse costume não mudou. Ainda tem alguns caras que gostam de mais de uma mulher também e vem juízo sobre esses caras também. Então, tinha muita gente ali. Tinham 1000 senhores, 1000 homens e num total ali provavelmente deveria ter 15.000 pessoas. É uma grande festa. É uma enorme festa. Do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui é o seu pai, aquele que gerou ele. Então, o avô era chamado dessa forma também no mundo antigo. Que o seu pai, né, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele e os homens importantes do seu reino e as mulheres e as concubinas do rei os usassem para beber vinho. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei e os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, começando aqui. Primeira coisa, o nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de festa. Vocês estão me ouvindo bem no fundo aí? Estão ouvindo? Está ouvindo, Pablo? Está ouvindo bem aí? Mais ou menos? Ô, pessoal, ajeita o som aí, que lá no fundo estão ouvindo mais ou menos. O pessoal tem que ouvir bem aí no fundo. Presta bastante atenção aqui. Olha só. O nosso Deus é um Deus de festa. A Bíblia ordena que o povo de Deus festeje. A Bíblia ordena que o povo de Deus faça festa. Ok? Nós vamos ter daqui a 2 semanas a Páscoa. É uma festa. A Bíblia ordena isso. Então, tudo que Deus cria, o diabo falsifica. Satanás falsifica as festas do Antigo Testamento através das festas pagãs. São falsas festas, uma falsa alegria, um rei, um reino. Eles estão comendo e bebendo para adorar os seus deuses. Nós temos muitos exemplos de falsas festas nos nossos dias.
hoje, se não me engano, é dia de São Patrício. Aqui em Porto Alegre nós temos alguns descendentes de irlandeses. Eu tenho descendência irlandesa e os caras se reúnem e bebem cerveja verde até cair podre de bêbado. Eles fazem festas. Qual é uma outra festa pagã, estilo essa festa aqui do rei Belsazar aqui nos nossos dias, no Brasil? Carnaval. Carnaval é um exemplo dessas festas. Os caras bebem, se prostituem, eles vão dizer para você, olha, essa festa você tem que cuidar isso, aquilo, outro, mas vá para o carnaval, é uma festa muito alegre, ok? Muitas pessoas vão para o carnaval e é a última vez que elas estão festejando, né? Porque elas vão encontrar também uma mão escrevendo na parede a condenação delas. Nós temos muitas festas no dia de hoje. Quando o pessoal vai para a faculdade, então é o momento que ele não está mais ali se responsabilizando pelo seu corpo. Quantos jovens e quantos pais, infelizmente, abandonam seus filhos no período da faculdade, abandonam seus filhos no momento que eles mais precisam de cuidado, abandonam seus filhos, então ele estava debaixo de um cuidado, debaixo de uma proteção, e agora o seu filho está indo para a faculdade. Acontece que eles estão agora de contato com uma liberdade que eles não experimentavam. Eles estão aí em posse de uma liberdade muito perigosa. Eles são expostos muito rapidamente. Meninas perdem a virgindade, rapazes usam drogas e muita coisa podre e porca acontece nesse meio. Falsas festas. O que é dado então aqui é uma falsa festa. Nós entendemos muito bem o que está acontecendo aqui. Está ouvindo bem? Melhorou aí? Melhorou? Então tá. Ok. É uma falsa festa. Belsazar, ele é o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, e o seu pai está fora. Quem é Belsazar? Você não pode imaginar ele como sendo um homem velho. Você tem que imaginar ele como sendo um garoto, um moleque, um menino. O seu pai saiu e ele está achando que tem algum poder ali, na Babilônia. Presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Daniel, ele já está com mais de 80 anos de idade. Já é idoso. A voz aqui, Pedro, a voz aqui, Pedro, tinha que ser uma voz de velho para Daniel. Daniel já está com uma voz calejada, uma voz destruída. Uma voz velha. Então, o que está ocorrendo aqui é um garoto dando uma festa. E nessa festa, em primeiro lugar, eles se desviam mais ainda. Belsazar já estava se desviando dos caminhos do Senhor. O seu avô tinha servido a Deus, tinha sido humilhado, mas o netinho, queridinho, bonitinho, filho de crente, não entendeu. E quantos filhos de crente nós temos aqui? Que desprezam o que os seus pais e os seus avós ensinaram. Eles se desviam, em primeiro lugar, mais. Eles têm esposas, concubinas, servas, tráfico sexual tinha ali. Mulheres separadas. Então, em primeiro, eles se desviam mais ainda dos caminhos do Senhor. Em segundo, eles se embriagam. Esdras, capítulo 1, vai dizer que eles roubaram 5.000 vasilhas do templo. Vasilhas de ouro, vasilhas de prata. E Belsazar faz, papai foi embora, vamos dar uma festa. Vamos dar uma festa para arrebentar isso aqui. Vamos fazer um festão. Vamos ser legalzão. E eles estão desonrando o Senhor. É uma festa em casa agora. Em primeiro, se desviam. Em segundo, se embriagam. Em terceiro, eles desonram a Deus. Muito mais profundamente. Escute isso aqui. Algo parecido aqui hoje. Como que nós poderíamos ter uma noção do que eles estão fazendo? É nós pegarmos o batistério e colocarmos aqui no meio da igreja como uma banheira de hidromassagem para casais fazerem sexo dentro do nosso batistério. Fumar baseado, arrancar páginas da Bíblia e fumar baseado aqui. Quantas pessoas estão zombando da Escritura? Vocês viram a filha de uma pastora aqui no Brasil zombando da Escritura essa semana? É isso o que Belsazar estava fazendo. Isso é sério. Óbvio que o que ela cometeu é um crime. Mas muito mais sério do que um crime perante os homens é um ato de rebelião obstinada contra Deus. Aí imagina agora nós ficarmos aqui reunidos, pegar o vinho da ceia e beber o vinho da ceia até nós nos embriagarmos. Eu pergunto para você aqui, quem aqui está profanando o que Deus te deu? Eles estavam com os vasos do templo do Senhor, com as vasilhas do templo, e não bastava, Belsazar podia seguir a vida de pecado dele, mas não. Quando ele estava cheio do vinho, ele quis humilhar mais ainda o Deus de Israel. Ele disse, quer ver, eu vou mostrar como eu sou bom. E muitos homens fazem isso. Muitos garotos, escute isso aqui. Muitos garotos fazem isso.
Muitos moleques fazem isso. Muitos. Tem uma ânsia de mostrar como é bonzão, como é corajoso, como é forte, como pode fazer e desafiar. Foi o que Belsazar fez. Traz aí as vasilhas. Quem aqui, nessa noite, está pegando as coisas consagradas de Deus e usando para o pecado? Deus te deu coisas boas, Deus te deu coisas santas, Deus te deu coisas poderosas, e você está pegando essas coisas e usando para o pecado. Em primeiro lugar, então, o texto nos mostra um idiota que zombou de Deus. Em segundo, Deus disse basta ao idiota. Deus disse basta ao idiota. Verso 5 ao verso 12. Se olhar para o mundo ao nosso redor, nós já ficamos com medo de algumas coisas. Você sai na rua, você pode ser assaltado, você pode ser furado, você pode ser destruído. Imagina olhar Deus irado contra você. Imagine isso. Verso 5. No mesmo instante, quando eles pegam aqueles utensílios do templo do Senhor, no mesmo instante, uns dedos de mão humana. As pessoas falam que é uma mão ali. Não é uma mão. São só os dedos de uma mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio, no lugar iluminado pelo candelabro. Assim, a arqueologia vai dizer que naquele local havia tipo uma espécie de um palco, aonde Belsazar, aonde quem estava dando a festa, subia e poderia se comunicar com as pessoas. E ali era o local de mais luz. A festa era numa penumbra. A festa era numa escuridão. Sexo acontecia ali. Prostituição. Crimes. E no lugar mais iluminado, de repente, na parede, os dedos da mão de um homem começam a riscar e escrever uma mensagem. Verso 6. Então o semblante do rei empalideceu. Estava vermelhinho da bebida? Do goró? Do Ticanafly? Né? Ó. Estava vermelhinho, estava alegre. Estava ouvindo um pagode, estava todo feliz, todo faceiro. Estava olhando para uma mulherzinha, mordendo beijo, todo alegre, pensando, eu vou me dar bem essa noite. De repente, os dedos, parecendo dedos humanos, começam a riscar uma mensagem na parede. Não tem corpo, não tem formato humano, são apenas dedos independentes de algum corpo que você possa ver, e esse dedo vai escrevendo na parede. A Bíblia diz que o rei fica empalidecido. O rei acabou. Quando Deus aparece, escute isso aqui, quando Deus aparece, todo mundo perde a embriaguez. Acabou a alegria, acabou a música. O rei ficou pálido. Os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, os seus joelhos batiam um no outro. Escute isso aqui. Todos temos um limite em nossa paciência. Todos nós aqui. Tem coisas que a pessoa vai fazer para mim 1, 2, 3 vezes, e talvez eu vou aguentar, mas vai ter algumas coisas que eu vou dizer assim: se tu passar esse limite, nunca mais nós vamos nos falar. Todo mundo tem esse limite. Todo mundo tem um limite. Se você fizer isso de novo, cortamos relações. E acabou. Se você é um homem maduro, uma mulher madura, provavelmente existem pessoas que você já cortou relações para sempre. Isso é coisa da vida madura, infelizmente. Eu tenho pessoas que nunca mais vou falar. Nunca mais. Por quê? Elas extrapolaram um limite em minha vida. E eu tenho um limite como ser humano. Se eu, que sou pecador, tenho um limite, a Bíblia também apresenta que Deus tem um limite. Que Deus tem uma linha. Que a paciência de Deus não passa essa linha. Às vezes, nos nossos dias, nós não temos mais mensagens sobre arrependimento. As nossas pregações são sempre: você vai vencer, 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 vencer. Você vai prosperar, prosperar. Eu creio em prosperidade, eu creio em vitória. Esse pacote completo a gente acredita aqui. Mas o Evangelho não é só isso. A Bíblia não é só isso.
a Bíblia também tem mensagem de arrependimento para nós. O que ocorre aqui nesse texto, cara, é que eles ultrapassam uma linha que eles não deveriam ter ultrapassado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está sempre disposto a perdoar. Não, isso é mentira. Sabia que existem vezes na Bíblia que Deus diz assim, não. Você vai ver isso em vários momentos. Deus disse não para Moisés. Moisés, deixa eu entrar na terra. Moisés orava, Moisés falava com Deus. Aí tem uma hora que Moisés acha que está com moral. E Moisés assim, Senhor, deixa eu entrar na terra. E Deus só fala assim, não fala mais nisso. Deus não disse não para ele. Deus diz não e não toca mais no assunto. Tem uma hora que Deus fala para Jeremias. E Deus diz assim, ainda que estivesse na minha presença. Se não me engano é Daniel e Samuel, eu não me lembro. São 2 profetas que Deus cita para o profeta Jeremias. E eles estivessem intercedendo pelo povo, eu não os ouviria. Deus disse não. Agora o mais profundo ainda, é Jesus no Monte das Oliveiras orando, e Jesus diz, se possível, passa de mim esse cálice. Deus disse o quê? Não. Não é possível. Preste bastante atenção no que eu estou falando aqui. Senhor, o que eu estou falando aqui, talvez essa aqui seja a mensagem, a pregação mais importante da tua vida. Talvez essa aqui seja a pregação que você, daqui a 10, 20, 30, talvez algumas pessoas, escuta o que eu vou dizer, hoje, dia 17 de março de 2024, talvez daqui a 100 anos, você daria tudo para ouvir o que eu estou pregando para você essa noite. Preste bastante atenção no que eu estou falando aqui. Deus possui um limite. Existem homens que Deus matou. Deus mata pessoas. Deus dá vida, mas Deus também mata. Deus também tira a vida. Escute isso aqui. Quantos homens Deus matou? Quantos homens na Bíblia Deus matou? E acabou. Acabou. Foi até aqui. Ananias e Safira, Deus matou. Quando se levantaram contra Moisés, Deus matou. Quantas vezes a Escritura Deus arruinou com pessoas porque elas cruzaram uma linha que não deveriam cruzar. As pessoas, escute isso, quando Deus aparece, esse rei fica sóbrio na hora. A cor dele mudou, os joelhos se batem, começa a ter grito no meio. Tem noção do que é isso aqui? Verso 7, o rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores e os caldeus e os feiticeiros. O Driscoll diz uma coisa que é muito legal, ele diz assim, eu não sei porque que vive chamando esses caras, eles só erram. É verdade. Parece alguns pregadores dos nossos dias. Chama os caldeus, os sábios, que sábio, porcaria nenhuma. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Isso aqui, olha só. Olha como muda, o mundo muda. A cor vermelha, púrpura, um vermelho tipo sangue, era uma cor muito valiosa nos tempos de Daniel. Hoje não vale nada. Você entendeu? Pegou o código, hein? Ele vai ser vestido de vermelho. Imagina, o cara vai virar um chapolim, um colorado. Receberá uma corrente de ouro. O cara ia virar o Eminem, um rapper, para pôr no pescoço. E será o terceiro homem mais importante do meu reino. O pai dele é o primeiro, esse mimadinho aqui é o segundo, o cara seria o terceiro. Só que o reino está com as horas contadas. Verso 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. O cara estava cada vez mais apavorado. Por quê? Imagina só, pode ser a bebedeira que está fazendo eu enxergar um dedo ali, mas a bebedeira está indo embora. E a mensagem continua escrita na parede. E não é só o rei que está vendo, Oribes, todo mundo está vendo aquele negócio ali. E o rei está apavorado. O rei está apavorado.
Os homens importantes do reino, verso 9, acompanha comigo aí, estavam perplexos. Os caras, o mais alto escalão, os caras estão apavorados, os caras nunca viram aquilo. Verso 10, a rainha mãe, aqui provavelmente é a avó dele. Ok? Imagina uma velha bem perua. A rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei, imagina, o garotinho da mamãe, criado a Todd, leite com pera, diante do juízo de Deus. Ouviram os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse, que o rei vive eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem. Parece uma Jezabel, né? Na Babilônia, a gente sempre tem uma mulher, essa mulher deveria ter entrado ali e perturbado o pensamento do rei. Escute isso aqui que eu vou dizer para você. Ei, olha para mim aqui, olha para mim. Você precisa da perturbação causada pelo Espírito Santo, não pelo mundo, não pela cultura, não pelo diabo, mas existe uma perturbação sadia. Você imagina? Minha filha está caminhando e ela está quase caindo num precipício. Eu tenho que fazer algo que faça ela mudar a rota. Imagina se eu acalmar minha filha. Fica tranquila, minha filha. Pode caminhar aí. Papai te ama. Papai é amor. Essa mulher, ela entra munida desse espírito de Jezabel. E ela diz, fica tranquilo. Verso 11. Há aqui no seu reino um homem. Existem momentos. Presta atenção aqui, gente. Os jovens têm que buscar água ali, é um momento muito importante do culto. Os meninos, eles não podem ficar sem água. Busca água lá, os adolescentes. A gente tem que cuidar da hidratação dos meninos, isso não é fácil. Me preocupo muito com isso. Imagina? Que loucura. Até me acalmei agora. Eu estava pregando com 2 pensamentos. Vai que o guri não levanta para beber uma aguinha, imagina? 49 minutos de culto, tem que beber. Aqui, verso 11. Aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Era o jeito deles de se referir ao Espírito Santo. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Daniel estava esquecido aqui nesse período. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Escute isso aqui. O que nós estamos vendo aqui nesse momento? Dedos escrevendo na parede. Em primeiro lugar, o dedo de Deus está sempre escrevendo sentenças contra os ímpios. Na Babilônia ele foi visto. Eu repeti. O dedo de Deus está o tempo todo escrevendo sentenças contra os ímpios. Acontece que na Babilônia ele foi visto. Se você for um ímpio, o dedo de Deus está escrevendo uma sentença nesse momento contra você. E permita ao Senhor que você possa contemplar isso nesse sermão aqui hoje. Em segundo, Deus derruba a Babilônia com um dedo. A Babilônia é gigante, suntuosa, poderosa. Mas Deus não precisa de um império maior que a Babilônia. O texto está nos mostrando todos os poderes humanos, toda a glória dos homens, toda a sabedoria humana não é nada perto do dedo de Deus. O dedo de Deus é mais poderoso do que todas as armas nucleares, do que toda a sabedoria, do que toda a inteligência humana, do que toda a altivez de espírito, do que toda a arrogância dos homens. O dedo de Deus é mais poderoso. E eu tenho uma boa notícia para você essa noite, cristão. Nós estamos do lado daquele que tem o dedo, que escreve a sentença contra esse mundo. Bendito seja o seu nome. Em terceiro, o dedo de Deus
quebrou o Egito. Olha o que diz Êxodo capítulo 8, verso 19. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O dedo de Deus que havia esmagado e humilhado o Egito estava agora esmagando a Babilônia. O dedo de Deus precisa ser reverenciado pelo seu povo. Êxodo capítulo 31, verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as tábuas da lei, do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ou você está do lado do povo de Deus e recebe a lei de Deus que foi escrita pelo seu dedo, ou você está do lado do mundo e recebe a condenação escrita pelo seu próprio dedo também. Em quarto lugar, o dedo de Deus expulsa demônios. Lucas capítulo 11, verso 20, Jesus diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Em João capítulo 8, verso 9, quando eles pegam uma mulher adúltera no ato de adultério, a Bíblia diz que Jesus está agachado, escrevendo na terra com o dedo. O que ele estava escrevendo? O conteúdo eu não sei. Eu só sei que foi tão poderoso que aqueles caras saíram correndo. Talvez eles estavam escrevendo o nome das namoradas dos caras, das amantes. Talvez ele estava reescrevendo a história daquela mulher, porque ela é barro e ele escrevia no pó. Eu não sei. Eu só sei que o dedo de Deus é poderoso para condenar, mas é poderoso para salvar o pecador também. Eu só sei que o dedo de Deus, ele é poderoso para esmagar uma nação, para esmagar todo o império, mas ele é poderoso para levantar um pecador arrependido do pecado, para expulsar demônios, para fazer com que o seu reino avance. Nós não precisamos de muita coisa do nosso lado. Nós precisamos que Deus envie apenas a ponta do seu dedo, porque a ponta do dedo de Deus é mais poderosa do que todas as armas humanas, a mente humana. O dedo de Deus está do nosso lado. Essa é uma boa notícia essa noite. Em quinto, o dedo de Deus está diante de você aqui, nesse momento, e Deus está anotando as suas obras. E eu venho como um profeta de Deus aqui, não como um pregador, porque eu sou um pregador fraquíssimo, mas eu sei o que Deus me deu. Eu venho aqui como um profeta falar para você: não cruze essa linha. Não cruze a linha que você está prestes a cruzar. Não cruze a linha. Daniel sabia disso. Daniel sabia muito bem que Deus tem uma linha, Deus tem um limite, Deus tem um basta, Deus tem um momento que Ele chega. Você vai para Provérbios capítulo 1, Deus diz: porque eu clamei e vocês não me ouviram, porque eu chamei e vocês ignoraram, vai chegar o dia, Provérbios 1, que vocês vão clamar e eu não vou ouvir. Quando vier o vosso terror, a vossa desventura, eu, Senhor, rirei. Tem noção do que é isso? Deus rindo da desgraça humana. Ah, eu não concordo. Então cria uma Bíblia para você. Você customizou um Deus. Você fez um Deus à sua imagem. É como você vai num buffet e você pega o que te agrada, sabe? Vamos lá, qual é aquele negócio lá que tu não gosta mais, Everton? Que a gente botava a comida no pão lá. Subway. Eu não consigo entender, o cara fala mal do Subway. Ele que montou o lanche dele, ô Dimitri. Não faz sentido. Se tu montou o teu lanche, o Everton fala mal do Subway, mas é ele que montou o negócio ali, mas tudo bem. Toda vez que alguém fala mal do Subway, ela está falando mal dela. Brincadeira, né, Everton? Aquele molho te fez mal uma vez, né? Eu sei. Só para sacanear mesmo. E muitas pessoas fazem com Deus como se faz o Subway. Você vai caminhando, aí você pensa assim: amor de Deus, eu quero. Aí bota no pratinho. Ira, não quero. Não, só um pouquinho. E bota só uma pitadinha de ira. Paciência, paciência eu quero de Deus. Aí você vai botando. Deus está anotando tudo aqui. E Daniel sabia disso. Daniel vivia uma fé pública. A coisa mais demoníaca que eles querem fazer conosco é o seguinte: a fé cristã é uma fé privada. Pinóia. Mentira. A nossa fé é uma fé pública.
nós somos crente aqui dentro, somos crente na rua, em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos cristãos. E o que guia a nossa mente é a palavra de Deus. Assim, simples assim. Simples assim. Em primeiro lugar, o idiota zomba de Deus. Em segundo lugar, Deus disse basta ao idiota. Em terceiro, o idiota acha que pode parar o julgamento de Deus com presentes. Verso 13, eu imagino Daniel de saco cheio. Todo homem que vai ficando velho, ele vai ficando meio rabugento. Daniel fica... É ou não é? É verdade, né? É verdade, o homem fica rabugento. E eu tenho base bíblica para te mostrar isso aí. Você leu aqui o jeito que Daniel falava quando era menininho, garotinho, jovenzinho, mancebinho. Como que ele falava com Nabucodonosor? Cheio dos... E viu o jeito que ele falou com o guri aqui? Fica com Deus presente para ti. De saco cheio já da vida. Imagina, 80 anos de idade. Estava lá vendo um supercine. Imagina. Aí ele é levado. Verso 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou a Daniel. Ele perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Olha o jeito que ele fala com um senhor de idade. Ele não fala assim: é tu que é o responsável pelos sábios da Babilônia? Não. Foi tu que meu pai trouxe para cá? Olha a arrogância desse moleque. Tenho ouvido a dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você. E que em você se acham luz e inteligência e excelente sabedoria. Eu estou ouvindo aqui, eu tenho ouvido no café da manhã. O cara está apavorado. Em vez de se ajoelhar e dizer assim: bota a mão sobre a minha cabeça e ora por mim, eu estou precisando. Eu estou ouvindo, eu ouço boatos. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Caçadores de desafios. No HBO Sky. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de vermelho, com a roupa do Inter. Receberá a corrente do Eminem de ouro para pôr no pescoço, será o terceiro mais importante do meu reino. Daniel sabia tudo o que estava acontecendo ali, cara. Imagina o Daniel assim. É que nem um cara chegando com dinheiro do banco imobiliário. Tu vai ser rico. Entendeu? O cara vai na Venezuela e o cara te dá dinheiro venezuelano. Sacanagem. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Aí mandaram a bola para Daniel. Daniel é camisa 10. Daniel Daniel matou ela na caixa. E vou falar agora. Verso 18. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Olha para mim. Nabucodonosor, muito mais importância do que esse moleque babão aqui. Muito mais glória do que esse garotinho leite com pera. E Deus humilhou Nabucodonosor. Daniel está olhando. Daniel era um garoto. Agora Daniel é um homem velho. Olhando para aquele moleque, todo deslumbrado com poder. Uma tatuagem de beijo no pescoço. Se achando o cara porque rebaixou o carro. E Daniel olhando para ele, cansado de toda aquela festa mentirosa. Verso 21. Foi expulso do meio dos filhos dos homens.
O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Verso 22. E o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Daniel faz uma revelação aqui para nós, porque nós não sabíamos. Será que esse menino sabia de tudo isso? Sabia. Sabia de tudo isso que aconteceu com seu avô. Pelo contrário, verso 23. Se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. Às vezes, as pessoas não precisam de encorajamento. Às vezes elas precisam de um confronto. E nós, pastores, temos a tendência a sermos viciados em encorajar as pessoas. Ah, pastor, me encoraja. Ah, pastor, preciso disso, preciso daquilo. Às vezes não. Às vezes você precisa que alguém coloque a mão no teu peito e diga assim: não. Não. A resposta é não. Ah, pastor, mas eu vou pegar esse trabalho à noite e eu vou ficar longe da minha esposa. Não. Não. Não faça isso. Ninguém quer se meter na tua vida, em cada detalhe da tua existência. Mas existem coisas fundamentais que a gente diz aqui para ajudar. O cara vai ficar 2 meses longe da mulher. Isso não dá bom. Isso não dá certo. Um paralelo entre Daniel e Belsazar. Daniel, ele não se deixa levar pelo poder, pelos elogios, pelas posses ou pelo prazer. Ele pode ser promovido ali ao terceiro do reino. Daniel não está atrás disso. Daniel não está atrás disso. Daniel não está desesperado atrás de poder. Muitos aqui estão. Muitos de nós estamos. E há um grande perigo nisso. Há um perigo seríssimo nisso. Em segundo, a única maneira de vencer o medo dos homens é o temor de Deus. É com o temor de Deus. Imagina, eu vou falar alguma coisa para o Belsazar, ele pode se irritar. Cara, eu tenho que temer a Deus primeiro. Em terceiro, porque Daniel se ajoelhava diante de Deus, ele podia estar de pé diante dos homens. Muitos ficam com medo dos homens, e é normal o espírito da Babilônia, o espírito do medo, nos lançar medo sobre os nossos corações. Não é normal nós não reagirmos. E todo aquele que fica de joelhos diante de Deus tem condições de ficar de pé do homem mais poderoso desse mundo. Em quarto, Daniel não escreve nem edita a mensagem, ele apenas entrega ela. Daniel não é o editor, Daniel não é o escritor, Daniel é apenas o mensageiro, apenas o carteiro. Está dizendo isso. Em quinto, se a questão for entre, escute isso aqui, alguém e Deus, sai da frente. Daniel é esse cara. Existem pessoas que se dão muito mal na vida porque Deus está julgando uma pessoa e ela quer se meter no meio. Meu velho, sai de perto. Fale a palavra e saia. Eu não tenho condições de resolver todos os problemas do Brasil. Eu não tenho condições. Nós não temos condições. É o fulano e Deus. Fale e saia. Ah, pastor, e o fulano? E o Beltrano? Eu não tenho opinião sobre todo mundo. Eu não sei sobre todo mundo. Na verdade, as poucas coisas que sei da palavra para minha casa e como pastor da igreja. E sei bem pouco. Daniel, ele fala e sai da frente. Fique fora. Belsazar. Em primeiro lugar, se o Pai Celestial não for o teu pai, provavelmente você vai ser igual ao teu pai terreno. Vou repetir. Se o Pai Celestial
se Deus Pai Celestial, se esse Pai Eterno não for teu Pai, provavelmente você vai repetir os pecados do teu pai terreno. Belsazar está fazendo isso. Em segundo, orgulho é um problema. Existem pessoas que não recebem correção. Não adianta. Você pode falar, sempre tem um mas, sempre tem um porém. Sabe aquelas pessoas que nunca dizem assim, cara, obrigado. Obrigado, eu não tinha me atentado nisso. Muito obrigado, me ajudou. Não, sempre tem um mas, sempre tem um porém. Belsazar é esse cara. Em terceiro, se você não adora o Criador, você vai acabar adorando a criação. Se o Criador não é o teu Deus, a criação ocupa o lugar do Criador no teu coração. Romanos capítulo 1 fala isso. Em quarto, não faça mau uso dos vasos sagrados de Deus. Então, mas o que é um vaso sagrado de Deus no Novo Testamento? 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, verso 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Você é o vaso. Você é o utensílio de Deus. Não profane o teu corpo. Não profane a tua comunhão com Deus. Não profane a tua mente. Não profane os teus olhos. Não profane as tuas mãos. Não profane a tua boca. Não profane a tua história. Cuidado com a defraudação. O que é defraudação? É você despertar um desejo em alguém cujo qual você não pode saciar. E quantas pessoas fazem isso nas igrejas? Uma mulher se veste como uma prostituta, chamando atenção para os homens flertando e falando com um duplo sentido para tentar pegar o coração de algumas mulheres. Ele não pode satisfazer aquilo que ele está despertando. Isso é defraudação. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que contra os que defraudam, Deus é vingador. Cuidado. Cuidado com os teus relacionamentos. Cuidado com as tuas finanças. Deus deu dinheiro para você. Cuidado. Faça um bom uso disso. Cuide o seu corpo. Cuide a sua esposa. Cuidado para não destruir a sua esposa. São os vasos de Deus, seus filhos. Queremos ter filhos e você destrói os seus filhos. Você não dá atenção aos seus filhos. Você não se conecta emocionalmente aos seus filhos. Cuidado. Em primeiro lugar, o idiota zomba de Deus. Em segundo, Deus desbasta o idiota. Em terceiro, o idiota acha que pode parar o julgamento de Deus com presentes. E em último, todo idiota acha que sempre terá mais tempo. Verso 24, é por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. Verso 25, e o que está escrito é isto: Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, aqui Daniel interpreta o que está escrito. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Olha para mim aqui. Os medo-persas estavam cercando a Babilônia. Eles desviam o rio Eufrates, secam o rio, e eles entram por baixo da muralha da Babilônia. Eles fazem um túnel por baixo da Babilônia. Belsazar estava fazendo uma festa,
enquanto os medos e persas haviam desviado o rio, atravessaram em silêncio, haviam construído todo um túnel por baixo do muro, enquanto Belsazzar estava comendo, bebendo, se prostituindo e zombando o nome do Senhor com prostitutas e com o dinheiro do Senhor. A vida passa muito, muito rápido. Talvez alguém diga assim: mas eu não concordo. A minha filha mais nova, ela cruza os braços e ela faz um beijo assim. Não. E talvez alguém aqui não concorda com Deus. E talvez eu estou falando aqui, você dizendo: Deus é muito cruel. Léo, Deus não tem paciência. Deus é muito escreveu, não leu, o pau comeu. Então, olha o que Deus avisou 150 anos antes de Daniel. Isaías, capítulo 13, do verso 1, depois o verso 17 ao 19 e o verso 22. Sentença contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Eis que contra os babilônicos eu despertarei os medos, 150 anos antes. Eu vou despertar os medos. Atenção aqui, irmãos. Segura as crianças aí, por favor. Olha para mim aqui. Eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens. Eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. 150 anos antes. Te humilha. Mas podia ter avisado mais alguma vez. Então tá, 50 anos antes de Daniel, Jeremias 27, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. 50 anos antes de Daniel. Deus está avisando, mas todo idiota acha que sempre tem mais tempo. Por que eles acham que tem mais tempo? Eles estão dentro da Babilônia. A Babilônia é um céu falsificado. Eles têm tudo aqui, cara. A cidade é fortificada, com muro, com fosso, com comida, com jardim, com rio fluindo. Só que os medos e os persas estão fora da cidade, escondidos. O inimigo está sempre ao derredor. Você olha e você não vê nada. E no dia 11 de outubro de 539 a.C., Heródoto relata que os medos e persas unem forças, cercam a cidade, drenam o rio Eufrates, baixam o nível da água, passam debaixo do muro da Babilônia, e Babilônia cai. Você imagina isso nos dias de hoje? A profecia foi cumprida na mesma noite. Olha isso aqui é louco. Aí o cara olha, imagina, Mariane, quando Daniel está interpretando aquele texto na parede, Belsazzar não imaginava que seria na mesma noite. Ele disse: meu pai teve 1 ano para se arrepender, meu avô teve 1 ano para se arrepender. E as pessoas pensam assim: porque o fulano teve tempo, o fulano largou as drogas, eu consigo largar. O fulano traiu a mulher dele, talvez eu traia a minha mulher e Deus restaure o meu casamento. Aí ele peca premeditado. Belsazzar estava tinha poucos minutos de vida. E ele está achando que ele tem muito tempo. A profecia de Daniel para Nabucodonosor demorou 1 ano para se cumprir. A profecia de Daniel para Belsazzar se cumpriu na mesma noite. Você quer jogar? Você quer pagar para ver? Você quer pagar para ver?
A profecia de Daniel, capítulo 2, faziam 60 anos que Daniel tinha profetizado. Eu pergunto para você, quanto tempo tu acha que tu tem? Não, tu deve ter um pensamento na tua cabeça. Tu deve olhar para ti e pensar assim, cara, eu vou viver até tantos anos. Pô, uma vida legal é 80 anos, 70, 60. Ih, falta muito ainda, quem disse? Agora, a minha segunda pergunta não é quanto tempo tu acha que tu tem. A minha segunda pergunta é, quanto tempo de fato tu tem? Porque o tempo que tu tem não quer dizer que ele é igual ao tempo que tu acha que tem. Escute isso aqui. Todos nós morreremos, estaremos diante de Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque Deus é a única fortaleza para o homem, não é a Babilônia que protege. Semana que vem, quando vocês voltarem aqui, se Deus permitir, eu vou pregar Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. O que quer dizer? Daniel vai seguir, a Babilônia caiu, Belsazar caiu e Daniel segue. Por quê? Porque Belsazar não estava junto com Deus. Segurança nessa vida não é ter posses, não é ter dinheiro, não é ter conquistas. Segurança nessa vida é andar do lado de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Segurança nessa vida é ser cheio do Espírito Santo e lutar contra o espírito da Babilônia. Deus é a única fortaleza. Fechando. Em primeiro lugar, existe uma linha invisível diante dos seus pecados que somente Deus vê. Existe uma linha, você não vê. Belsazar não via. Eu não vejo, nós não vemos. Existe um limite diante dos seus pecados. E você não veio aqui sem querer. Você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe você. E você está pensando, o fulano deveria estar aqui. Não, é você mesmo. O Espírito Santo chama você ao arrependimento. Deus dá uma oportunidade para você hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. A linha está chegando. Existe uma linha que somente Deus vê. Em segundo, não há caminho de volta após cruzar essa linha. Quando o homem cruza a linha da paciência de Deus, não há mais volta. Não cruze essa linha. Não cruze essa linha. Eu falo com amor a você. Na verdade, eu não ganho nada pregando sermões assim. Eu ganho desprezo das pessoas. As pessoas saem daqui e acham assim, o Jack acha que é mais santo do que os outros. Pregação desse jeito não traz dinheiro. Pregação desse jeito traz problemas. Mas eu amo você. E um dia eu vou estar diante de Deus. E eu vou prestar conta de cada coisa que eu falei aqui em cima desse púlpito. Eu amo você. Eu sou teu pastor, eu quero o bem para você. Em terceiro, não existe caminho especial para o inferno. É só você permanecer tempo suficiente no seu pecado que você inevitavelmente vai cruzar essa linha. Você não precisa de um pecado especial, um caminho especial para ir ao inferno. É só você não se arrepender do seu pecado e continuar no seu pecado que você inevitavelmente atravessa essa linha. Em quarto, não são os seus grandes pecados que te levam ao inferno, é a dureza do teu coração. Qual o grande problema de Nabucodonosor até ele ser julgado? Dureza do coração. Olha para mim aqui, gente. Está todo mundo com bicho carpinteiro hoje aqui, que loucura. Olha para mim aqui, por favor. Por favor. Eu sei que tem crianças que precisam ser levadas, mas por favor, se esforce. Se esforce. E os músicos começam a sentar mais na frente aqui. Ajeita para na frente para não ter muito movimento. Por favor. O problema de Belsazar é a dureza do coração. Você imagina, quando Daniel chega diante dele, ele tinha uma última oportunidade na hora ali. Ele poderia ter se arrependido. Ele poderia, me perdoa. Ele poderia ter se jogado no chão. Ele poderia ter pedido perdão a Deus. Mas ele não fez isso. Era o último sermão que ele estava ouvindo. Ele já está há mais de 2000 anos no inferno. Em quinto, muitos os que estão se divertindo em festas ímpias estão a poucas horas de enfrentar a eternidade do inferno.
e eles não sabem disso? Quantos vão a boates, a festas, a orgias, até em cultos? Porque todos morremos. Mas a questão não é morrer, a questão é morrer sem Cristo. Eu posso estar pregando aqui e cair morto aqui agora. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quantos de nós estamos caminhando e nós estamos a minutos da morte, aonde será descortinado diante dos nossos olhos a eternidade de fogo do inferno. Nós entraremos no inferno e saberemos: nunca mais eu vou sair daqui. A eternidade do inferno é uma eternidade que não tem fim, é um princípio sem fim. Em sexto, lembre-se disso: no momento em que você desafiar a Deus pecando contra Ele, o Salmo 2 diz que Deus ri e zomba dessas pessoas. Em sétimo, profeta não visita a festa de rei para divertimento. Deus chamou você para ser um profeta? Nós não vamos em festa de rei para divertimento. Nós não temos alianças políticas. Nós não estamos preocupados com isso. Nós não somos seres apolíticos, é óbvio. Mas com todo respeito aos outros homens de Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Estou falando sobre mim. O dia que você vê essa carinha aqui, num santinho de política, você, por favor, não volta nunca mais nessa igreja. Porque Deus não me chamou para ser político. Deus me chamou para ser profeta, para ser pregador do evangelho. E se Deus te chamou para ser um pregador do evangelho, não se rebaixe. Oitavo, ninguém toca a mão nas coisas sagradas de Deus e vive para contar história. Você tem tocado a mão em quem? Você está abusando de quem? Você tem usado o corpo de quem para benefício e prazer próprio? Em quem você está tocando? Em nono, Mene, Mene, Tekel e Parsim é o epitáfio dos ímpios. O que é epitáfio? Epi é um termo grego para sobre. É aquilo que está sobre a sepultura dos ímpios. É aquilo que fica gravado no túmulo dos ímpios. É a última frase. Todo ímpio possui sobre a sua lápide escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene quer dizer contado, Tekel quer dizer pesado, e Parsim quer dizer... Cara, Lucas, tu mexeu no som? Tá, então olha para mim aqui. Sai de perto aqui. Olha para mim aqui, gente. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Contado, dividido. Perdão. Contado, pesado e dividido. Contado, pesado e dividido. A mensagem naquele muro, naquela parede, estava escrito só isso. É por isso, eles até entendiam o que estava escrito. Imagina, o dedo escreveu contado, pesado, dividido. Só que eles não tinham como interpretar. Porque numa festa pagã, não tem ninguém que interpreta a palavra de Deus. Em festa de ímpio, em lugar de gente carnal, você não tem quem consegue interpretar a palavra para você. Você precisa de alguém cheio do Espírito Santo. Tem que vir de fora para ajudar você. Mene, contado. Deus diz, basta. Tekel, pesado. Cada pecado foi pesado na balança. Deus tem uma balança, aonde Ele pesa cada um dos teus e dos meus pecados, cada uma das oportunidades que você recebeu, cada oportunidade que Belsazar recebeu, estava naquela balança. Quando ele era criança, e o seu avô botou ele sentado na sua perna, e contou sobre um Deus gracioso, que tirou ele da humilhação, aquilo estava na balança de Belsazar. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, cada oportunidade que você recebe, está na balança de Deus. E hoje à noite, meu amigo, minha amiga, você
Você tem mais uma oportunidade, e isso vai um dia clamar ao teu favor ou contra você. Deus está abrindo uma porta gigantesca para você entrar, para você abrir mão dos seus pecados, para você crer em Jesus, para você renunciar ao pecado, para você renunciar à mentira, para você renunciar ao adultério. Hoje o sangue de Jesus cobre você, hoje Jesus perdoa você, hoje Jesus resgata você, hoje Jesus transforma você, mas é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Mene, mene, tekel e parsim. Mene, contado. Tekel, pesado. Cada desculpa que Belsazar dava estava na balança. Cada desculpa que nós damos, eu não tenho horário, eu não tenho tempo, dane-se. Dane-se, considere tudo lixo mediante Jesus. Cada desculpa, cada palavra, cada pensamento. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pensamentos pipocando nas cabeças das pessoas, e os demônios colocam pensamentos, e você pensa, mas eu não vou poder fazer isso, mas eu não vou poder fazer aquilo, mas eu não poderei fazer aquilo outro. É o diabo querendo tirar a palavra, roubar a palavra do teu coração aqui. Há uma batalha espiritual ocorrendo aqui essa noite, mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Você vai ser livre aqui essa noite, você vai ser resgatado do seu pecado aqui essa noite. Parsim, dividido. Ou seja, Belsazar perdeu o reino. Mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você pode não perder o reino da Babilônia, mas você pode perder o reino dos céus. Sobre a sua cabeça, se você não está em Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 3 e verso 36, sobre você permanece a ira de Deus. Sobre você está escrito mene, mene, tekel e parsim. Hebreus 12, 17 diz: vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas houvesse buscado. Esaú perdeu a oportunidade. Tem um momento que ele chega a pedir com lágrimas, e Deus não o perdoa. Porque tem um momento do arrependimento. Tem um momento que Deus estende a mão ao pecador. Em último, agora é o momento do teu arrependimento. Os dedos já estão na parede. Lucas capítulo 12, do verso 19 ao verso 20. É o Novo Testamento falando esse texto de Daniel. Diz assim: então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, idiota, tolo, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Tolo. E aqui eu respondo: por que esse sermão precisa de um xingamento? Porque Deus, na sua soberania, na eternidade, olha para a pessoa que está indo ao inferno e Ele diz: louco, tolo. O Jack queria fazer alguma coisa para chamar atenção. Eu não preciso da migalha de Instagram, essa porcaria. Eu estou aqui porque eu sei que eu estou diante de almas eternas. A boa notícia para você e para mim, que estamos diante disso, estamos pensando o que vamos fazer. Você tem ao seu lado aqui Jesus. Escute isso aqui, cara. Isso aqui é poderoso demais. Belsazar estava olhando Daniel. Eu e você estamos olhando Jesus. E Jesus, Ele é maior, Ele é um Daniel maior e melhor. Você precisa de Jesus em primeiro lugar. Daniel viu a Babilônia cair. Vai chegar o dia que Jesus fará o espírito da Babilônia cair para sempre. Em segundo lugar, Daniel e Jesus foram cheios do Espírito Santo. Jesus alcança você aqui. Daniel e Jesus viviam longe de casa, numa nação hostil. Daniel e Jesus viajaram pelo mundo com alguns amigos fiéis. Daniel e Jesus nunca desfrutaram do casamento ou da paternidade. Jesus nunca se casou com mulher alguma para poder casar com a igreja, para poder casar com você na eternidade, para poder salvar você na eternidade.
Daniel e Jesus amaram e serviram aos seus amigos. Hoje, Daniel não está aqui, mas Jesus está aqui. Daniel não morreu na cruz por você, mas Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus verteu o sangue por você. Jesus resgata você aqui essa noite. Daniel viu a mão de Deus escrever numa parede. Jesus sentiu a mão de Deus pregando a sua mão em uma cruz por você. Daniel viu um rei beber o cálice do pecado. O rei Jesus bebeu o nosso cálice do pecado naquela cruz, o cálice do juízo e da ira de Deus. Daniel viu um rei suportar a ira de Deus pelo seu próprio pecado. O rei Jesus suportou a ira de Deus pelo meu e pelo teu pecado naquela cruz do Calvário. Bendito seja o nome de Jesus. Há perdão aqui, a graça aqui, a misericórdia aqui nesse momento. Eu quero dizer a você que está preocupado aqui nesse momento, não pense no como. Mas como? Deus trará, Deus resolverá. Só convida ao Senhor, só diga: Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos. Se você está aqui e você quer se reconciliar com o Senhor, você quer pedir perdão dos seus pecados, você quer a vida eterna, você quer o céu, você quer salvação, você não sabe quanto tempo lhe resta. A mão de Deus já está perto da parede, o dedo de Deus já está perto da parede. Deus conhece toda a sua vida, mas Jesus está aqui para salvar você. Jesus está aqui para resgatar você. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Depois nós vamos ofertar, depois nós vamos buscar as crianças. Mas esse momento tão singular, sentados mesmo, feche seus olhos. Feche seus olhos. Há uma batalha aqui essa noite, Senhor, e eu oro por cada um aqui. Eu sou um pregador extremamente limitado, mas a tua graça é ilimitada. O meu vocabulário é fraco, pequeno, mas o teu é eterno. Tu criou o mundo pela palavra. Por favor, diga aqui, diga uma palavra. Diga libertação. Diga liberdade no ouvido dessas pessoas que estão ouvindo a palavra aqui. Diga dentro da sua alma paz. Aquele que não está tendo paz, diga, apenas sussurre paz e ele terá paz. Apenas sussurre liberdade e ela será livre. Apenas diga aqui uma palavra e o teu servo será curado. Diga aqui, Senhor, em nome de Jesus. Você que está aqui ouvindo a pregação, você que está orando nesse momento, ore mais, ore um pouco mais, se aproprie, se apegue, se agarre a essa promessa. Jesus está aqui, Ele salva você, Ele perdoa você, Ele sabe tudo o que você fez, Ele sabe tudo o que você pecou, Ele sabe tudo. E antes do dedo do juízo de Deus acusar você, está o sangue de Jesus apagando os seus pecados, apagando todos os seus pecados. O seu passado é sujo, mas o sangue de Jesus limpa o seu passado. O sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus restaura, o sangue de Jesus escreve uma nova história para você. Se renda a esse amor, se renda a essa paixão de Deus, se renda a esse Deus maravilhoso, se entregue a esse Senhor. Venha, pecador, venha. Há uma oportunidade para você, há uma graça para você aqui, há uma misericórdia aberta para você. Deus está aqui, Ele salva você, Ele transforma você. Bendito seja o nome de Jesus.